Então, nos Estados Unidos, por exemplo, as crianças têm direito a um advogado delas que é nomeado pelo juiz. Não tem a figura do Ministério Público, como tem aqui no Brasil, que teoricamente é a pessoa que vai avaliar as melhores condições para as crianças. E nos Estados Unidos existem diversos modelos pós-divórcio. Então, você tem, por exemplo, uma situação em que a guarda é alternada, que é um modelo de guarda que a gente não tem no Brasil. Nós temos a guarda unilateral e nós temos a guarda compartilhada, que é quase o praxe para todas as situações, mesmo quando existe muito conflito. A guarda compartilhada, os dois pais têm que compartilhar todas as decisões e todas as informações sobre as crianças. Um advogado pode falar melhor por isso, eu vou falar mais por cima. Na guarda unilateral, a criança, por conta de extremos conflitos, a decisão fica com o pai ou com a mãe, mas o outro pai ou a mãe tem que ser avisado sobre consultas médicas, troca de escola, doenças, questões assim, mas a decisão fica focada em um dos pais. E o que acontece nos Estados Unidos com a guarda alternada? Quando a criança está com o pai toma todas as decisões. Quando a criança está com a mãe toma todas as decisões. E aí, o que o divorce coach faz nesse caso? O pai e a mãe que não conseguem se comunicar, não se comunicam. Se eu tenho que passar informações, eu passo para o divorce coach, ele manda um e-mail ou ele faz uma ligação para o pai. E ele faz isso sem adjetivar. Porque se eu for conversar com uma pessoa que eu tenho uma dose muito alta de conflito, eu vou adjetivar, eu posso xingar, eu posso fazer presunções, eu posso fazer julgamentos de caráter. E aí o divorce coach, ele limpa tudo isso e ele comunica. Olha, a sua ex mandou avisar que o seu filho está tendo problema na escola com isso, isso e isso. Vamos marcar uma reunião, um dia para você com a professora e um dia para ela com a professora, para vocês não terem que se encontrar. Vamos dividir os eventos da escola, metade para um, metade para o outro, para vocês não terem que se encontrar. Mas até nessa situação, você imagina para uma criança ter que revezar o amor dela pelo pai ou pela mãe. Então, é muito complicado e os efeitos disso são vistos por anos e anos e anos. E, às vezes, o padrão se repete. Aí, eu vou me divorciar, eu me divorcio com um conflito. Aí, o filho do meu filho vai se divorciar e esse padrão intrageracional, ele perdura. E aí, perde completamente o escopo que deveriam ser as crianças. É um desafio enorme para as crianças. É interessante. Os pais têm que ter a consciência que, quando eles se separam, eles continuam pais da mesma criança, né? Então, é um casal que se separa e a criança vai ser o resto da vida filho deles, e os pais precisam ter a maturidade de lidar com as suas frustrações, né, para que se preserve a relação pai-filho, mãe-filho e o casal separado. Esse é um trabalho importante e acho que não é tão simples de fazer. Tem que ter um grande treinamento, porque existem muitas pessoas que infelizmente são imaturas nessa relação, são vingativas, usam a criança como instrumento de agressão, de provocação, né? É muito importante que as pessoas sejam conduzidas por uma equipe interdisciplinar ou multidisciplinar, como você falou. Mas é interessante esse trabalho que você nos relata. E como você disse que teve esse processo terapêutico nos Estados Unidos, onde, acho que diante de 6 sessões, ele foi trazendo, então muito bem, né? Você diz que Quer você contar? Melhor você contar. Ele usou um exemplo do cimento, que é um conceito, inclusive, que os zen budistas usam com outros nomes. E ele falou, você tem o cimento, você vai usar o cimento para construir ou você vai ser sedimentada dentro do cimento? Você trouxe para mim várias questões que o que eu estou vendo é que tem tanto a ver com o seu passado familiar quanto tem a ver com o seu divórcio. E você está sendo autocentrada em alguns conceitos. Em outros, realmente, você foi muito traumatizada, você está muito machucada, mas se você não elaborar isso, os seus filhos estão assistindo. E o que acontece muitas vezes num divórcio é que os filhos se tornam enfermeiros psiquiátricos dos pais. Eu preciso cuidar da mamãe, eu preciso cuidar do papai.
Eu soube por uma seguidora minha outro dia que as filhas estavam com o pai e o pai tá tão desestruturado que a filhinha de 6 anos virou para ele e falou assim: não, papai, vamos fazer assim? A gente vai chegar em casa, aí eu faço um café para você e você toma o café e eu vou ficar bem quietinha e aí você vai poder descansar. É óbvio que a criança tem um sinal de empatia, é super positivo, mas uma criança de 6 anos ser colocada numa posição de ter que cuidar da saúde mental do pai, essa criança vai crescer. Qual é o escopo de cuidado dela? Eu preciso me doar tanto para o outro que eu me anulo. Ela é obrigada a crescer precocemente, vai pular fases do desenvolvimento e vai desenvolver uma série de questões na sua vida adulta. E o pai está mostrando que ele é uma criança mal crescida. Né? É uma pessoa com idade adulta, mas conceitualmente, em termos de desenvolvimento afetivo e intelectual, ele é uma criança, que é muito comum. Né? Nessas situações de conflito, com frequência as pessoas regridem e se tornam mais infantis que a própria criança de 6 anos. Quando você tem, num assunto desse, profissionais, cada um com as suas especialidades, apoiando essa relação. E se comunicando.